Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. O Criador, ele trabalha de forma misteriosa. O Criador, ele anunciou a salvação nas Escrituras. E chegou o tempo de enviar seu Filho. Ou seja, ele anunciou que ia enviar seu Filho para morrer pelos pecados, para quem se converter e morar para sempre na nova terra. Ele foi falando disto aos pedaços, falando um pouco num lugar, outro pouco em outro lugar, ou seja, falando nos salmos, nos profetas. Porém, os falsos pastores, eles não compreenderam isso, eles não entenderam isso, eles laboravam com a Escritura, mas como eles eram falsos, eles não obedeciam à Escritura, eles eram cegos, e cego a tal ponto que matou o próprio Filho do Criador, os pastores judeus. Do mesmo jeito também, o Criador, ele continua operando misteriosamente, porque chegou o tempo em que não precisa mais que um crente ensine outro crente, ou seja, não precisa mais uma ovelha ser ensinada por pastor, né? Nem por ninguém, nem por outra ovelha. Porém, os pastores, eles não perceberam isso porque eles são falsos também. Porque eles também negligenciaram as Escrituras do mesmo jeito que os judeus negligenciaram. O Criador, ele anunciou na Antiga Aliança, no profeta Jeremias, que ia chegar o tempo que não ia precisar mais as ovelhas do Criador ser ensinada, porque todos iam conhecer a Ele, ao Criador, né? Desde o menor ao maior. Só que quando ele anunciou isto, as Escrituras estavam com os sacerdotes judeus. Então, o Criador, o Criador, ele falou isto porque ele já tinha em mente juntar todas as Escrituras, tirar a cópia, ou seja, colocar a Bíblia à disposição das pessoas que se converter, é somente obedecer às Escrituras. Agora, enquanto não tinha chegado esse tempo, a Escritura não estava pronta, as ovelhas iam para a igreja, receber a pregação dos apóstolos, dos obreiros. A cegueira de Israel, né? Ou seja, Israel era cego, que eles faziam sacrifício, eles matavam os animais, que era uma figura do Messias, que o Messias ia vir e ser morto. Eles matavam os animais em sacrifício, mas não sabia que ali era uma figura do Filho do Criador. Como também o pessoal da Nova Aliança também estão cegos, que o Messias, ele ensinou a ceia, a partir o pão, né? E o suco de uva, ou é o vinho, né? Que era uma figura da própria Escritura, que ia chegar e já chegou à disposição das pessoas, que a pessoa se alimenta
comendo a carne do Filho do Criador e bebe o seu sangue, é quando a pessoa obedece à Escritura. Então o Messias ele ensinou aquilo ali, mas era somente uma figura das Escrituras, porque o Messias ele é a palavra do Criador. Aí chegou o tempo que não precisava mais comer esse pedacinho de pão e beber esse suquinho de uva. Os pastores, como eles são cegos, eles são falsos, desprezaram as Escrituras, eles não perceberam isso. E eles estão aí, fazendo esse ritual que não alimenta nem a carne, porque é só um pedacinho do pão e um pouquinho do suco de uva, não enche nem a barriga. Então, ou seja, não alimenta nem a carne, muito menos a alma que se alimenta da Escritura, né, que se alimenta da carne do Filho do Criador, né, e do sangue do Filho do Criador, ou seja, da Escritura. Aí o que é que acontece? Do mesmo jeito que os judeus tinham fechado a porta da salvação para as pessoas, nem eles se salvavam, nem deixavam ninguém se salvar, do mesmo jeito também estão as igrejas. E também os desigrejados também não servem ao Criador, não. Por que eles são cegos? Porque eles não quiseram morrer para este mundo. Porque a forma continua sendo a mesma. É a pessoa morrer para este mundo. Morrer para os prazeres. Quando o Messias falou essas palavras aqui, que ele ia para Jerusalém, ia sofrer pelos sacerdotes, Pedro, ele não tinha compreendido ainda, Pedro pensava que o Messias ia reinar logo, naquela época, foi e disse ao Filho do Criador, não, de modo nenhum vai te acontecer isso. Está aqui no versículo 22, diz: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí logo em seguida, ele repreende a Pedro e diz no versículo 24, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, o Criador, ele opera a salvação de forma misteriosa. O Filho do Criador disse que o Criador, ele escondeu aos sábios e aos instruídos e revelou aos pequeninos. E também a Escritura diz que o Criador chama aqueles que não é. Eu não tenho mais nada de novo para anunciar. Aquilo que eu entendi, eu já coloquei no YouTube à disposição para, se o Criador for espalhar, ajudar alguém. Eu digo sim, porque eu coloco pela fé. Eu creio que vai, mas é pela fé, né, que ele vai espalhar. Né? Não tenho o que falar, então estou repetindo aquilo que eu já falei nos outros vídeos. Mas não é perdido não. Pode
ser que aconteça que saia alguma coisa nova, que no outro vídeo eu não tenha falado. E aquilo que repete é segurança, confirmação. Ou seja, o que é que eu tenho compreendido? Que esses cristãos, eles estão todos confundidos, pastores e ovelhas. Os que estão nas igrejas e os desigrejados, eles não servem ao Criador. Tenho entendido que não precisa tomar ceia, que a ceia era um símbolo da palavra, e a palavra já chegou. Se a pessoa toma a ceia, é obedecendo às Escrituras. O batismo não salva ninguém. Esse batismo é somente, estão molhando esses religiosos somente vão mergulhar na água, ou seja, eles são somente molhados. Entende que não precisa de pastor, porque o Criador, Ele mesmo é quem nos guia pelo Espírito Santo. E que um irmão também pode batizar um irmão, se por um acaso a consciência de algum irmão pode não entender e achar que vai perder a salvação por não ser batizado. Um irmão pode batizar outro irmão, porque nós somos sacerdotes, diz na primeira carta de Pedro, que nós somos sacerdote real, a nação verdadeira, né? Então um irmão pode batizar outro irmão, para se desprender desses falsos pastores. Não tem dízimos e oferta na nova aliança. Foram homens carnais que colocaram dízimos e oferta para eles ficar no controle da fé do povo e ficar também no luxo, porque o dinheiro dá luxo a esses obreiros falsos, filhos de Satanás. Eu também aprendi que o pecado atua como força dentro de nós seres humanos. A Bíblia fala isso abertamente em Romanos. E também o Filho do Criador, ele disse que quem pratica pecado é servo do pecado. Mas eu compreendi isso claramente através dessa Bíblia de estudo que eu tenho. Né? Que o nome do autor dos rodapé ele é dos Estados Unidos. O nome dele é Donald, aí tem um C e um ponto, aí Stamps. Ou seja, Donald C. Stamps. A data aqui é de novembro de 1991, que eu já fiz parte dessa Igreja Assembleia do Diabo. Eu tenho a Bíblia de Estudo. É um tesouro, né? A Bíblia, porque é uma versão boa, essa Bíblia. E também os comentários também eu aprendi muita coisa, porém tem coisas erradas, né, nesse rodapé, porque ele também aponta que tem que ter igreja, tem que ter pastor. Então isso ele não entendeu, mas me ajudou muito, porque nessa Bíblia de estudo ele diz que o pecado atua como força. Aí eu entendi isso aí realmente, eu comparando com a Escritura, realmente atua como força. E também tive experiência real, ou seja, tive experiência vivida, que o pecado atua como força. Eu já tenho explicado já no YouTube, mas eu vou falar de novo. É assim. O pecado, ele faz com que a pessoa fique se lembrando de uma coisa pecaminosa, a pessoa fica fantasiando. O crente não deve fazer isso. O crente, quando vier esses pensamentos, deve não dar saída, deve frear. Porque a pessoa fica fantasiando, pronto, há o pecado que mora dentro de todo ser humano. Todos nós seres humanos temos o pecado dentro da gente, atuando como força. Aí se a pessoa fica fantasiando uma pessoa, ou então também objeto, coisa também. A pessoa ficar fantasiando, desejando possuir, né, cobiçando a coisa. Essa dita pessoa vai vir
ou então o objeto cobiçado vai vir até diante da gente, ou então a pessoa vai ser levada diante dessa pessoa. E se não vier a dita pessoa, porque possa ser que a pessoa esteja longe, dizer assim, em outra nação, mas se a pessoa está fantasiando, pois outra pessoa vai vir, ou seja, de acordo com a cobiça da gente, se a pessoa estiver cobiçando, vai vir. Né? A pessoa começar a fantasiar, pois aquela pessoa vai vir diante da gente, ou então a gente vai ser levada. Comigo mesmo, eu tenho experiência, né? Que eu falhando, né? Eu falhei, fantasiei com pessoas. Após a mesma pessoa veio me rodear, eu entendi. É como a carta de Tiago diz, que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, né? Porém, o pecado sendo consumado é que gera a morte, ou seja, o pecado veio me rodear porque eu estava fantasiando, mas eu não consumei, ou seja, eu já entendi, já me afastei. Fantasiando, digo, né, mulher, por exemplo, e objeto também, se a pessoa cobiçar. Porque a nossa carne tem a cobiça, o ser humano tem aquela cobiça, vê uma coisa, acha bonita, às vezes cobiça, né? Quer possuir também. Pois a pessoa vai estar sempre topando, um crente, né? O crente ele vai estar sempre topando. A cobiça é isso. Aí os ímpios não, os ímpios eles cobiçam, eles faz por onde adquirir. Agora, eles adquirem muitas das vezes de forma injusta, eles roubam, eles se corrompem na política. Eles adulteram, por exemplo, eles cobiçam a mulher do próximo, eles pegam a mulher do próximo, pegam o marido da outra, né? Ou seja, eles adulteram. Eles fornicam, ou seja, eles atendem os desejos da carne. Aí com isso eles morrem, escravizados pelo pecado. Para eles é normal, eles são cegos e mortos. Porque a pessoa que é não crente, ela está morta, morta em pecado. Morto em pecado. E é filho da ira, diz a Escritura. Então, o pecado ele atua com força dentro da gente, fazendo a pessoa ver aquilo que é pecaminoso, para a pessoa desejar, cobiçar e cair. Então a pessoa tem que frear. A pessoa só percebe isso aí quando a pessoa se converte, porque a pessoa vai vendo aquelas coisas rodeando a gente, aí a partir disso, aí com isso a pessoa vai entendendo que aquilo aí não é natural. Por exemplo, né? Eu vou falar da sensualidade, é muita gente mostrando as coxas, mas eu não estou falando disso aí. Eita, não, é normal porque né, é muita mulher mostrando as coxas, é muitos homens vestidos sensual. Não, não é nesse sentido aí não. Por exemplo, você, o crente, ele está num lugar, mas vai passando uma mulher, às vezes você está com o rosto virado por canto, de repente surge um pensamento na sua mente para você virar o rosto. Quando você vira, você dá de cara com as coxas dessa mulher. É no momento. Ali a pessoa já entende que ali não é normal, ali já é a tentação. Que se fosse uma coisa normal, a pessoa não estava virada as costas, passava, a pessoa não via. Então é para a pessoa se virar e ver, né? Ou seja, com isso a pessoa já entende, né? O pecado ele atua tanto na pessoa lá, para trazer, como também atua na pessoa aqui, para a pessoa ver. Então o pecado atua no crente e no não crente. O pecado atua no pai, na mãe, no irmão, na irmã, em todos, em todos. Aí com isso, né, quando a pessoa se converte, devido a essas coisas, a pessoa já passa a aborrecer até a própria vida da gente. Porque a pessoa vê o pecado rodeando a gente o tempo todo, armando laço pra gente. Aquilo que a pessoa aborrece, pois é aquilo que a pessoa vai sempre topar. A tentação é isso. Se você aborrece, por exemplo, uma prática numa pessoa, você vai estar sempre vendo aquela pessoa fazendo aquela prática. É assim. Que é pra ver se a pessoa peca, né? Pra ver se a pessoa fala o que não deve, ou se comporta como não convém. É assim. Tentação é isso. O pecado ele domina as pessoas e quando a pessoa se converte, aí o pecado perde o domínio. Porém, ele fica tentando tomar o controle. Inclusive na Bíblia de Estudo diz isso, né? Eu aprendi com isso e é verdade, a pessoa percebe, eu percebo, né? Que o pecado ele fica querendo tomar o controle, tá
através dos pensamentos, através dos desejos, através dos pensamentos, que é para a pessoa fantasiar e pecar, porque a Escritura diz para a gente não pensar. Pensar naquilo que for. Não estou lembrado direito da Escritura, mas a gente não deve pensar naquilo que não seja puro, coisa assim, que não seja verdade, mas pensar naquilo que seja verdade e que não seja pecado. Não lembro se é em Filipenses, não lembro. Que diz assim, tem um pezinho que diz assim, né? Que for de boa fama, aí diz, nisto pensai. Então, é isso. Aquilo que eu entendi, glória ao Criador, eu já coloquei, mas eu digo glória ao Criador, né? Porque agora eu não me preocupo. Antes eu me preocupava, eita. Até, ou seja, não me preocupava porque eu queria colocar à disposição lá na internet. Eu já coloquei glória ao Criador. Então agora, tô só gravando vídeo, né? Eu gravando esse vídeo agora, mas tô vendo que já tô percebendo que é só mesmo repetindo aquilo que eu já falei. Se surgir alguma coisa nova, glória ao Criador, que possa ajudar alguém, mas já tenho falado já nos outros vídeos. Então, é isso. Glória ao Criador. A carne, ela é imunda. Essas pessoas, elas estão felizes, sorridentes, mas é porque elas estão no pecado, elas estão na corrupção na política, elas vivem na corrupção na política. Elas matam, tem muita gente, né, que mata outras pessoas. Né? Já nesse caso, né, eu não estou dizendo que matou e está feliz não, né? Ou seja, a carne ela é imunda. A carne ela no momento da ira, ela vai e mata. Né? Mas voltando a falar da alegria dos ímpios. Os ímpios eles vivem felizes porque eles estão fornicando. A carne ela é imunda, ela é egoísta. Eles estão na sensualidade, dominando uns aos outros. Porque esses imorais eles sabem que eles ficam no domínio, ele domina as pessoas, que onde chega as pessoas estão desejando, os homens desejando as mulheres e as mulheres desejando os homens. Esses imorais sabem, estão no controle. Fica no descaramento, fingindo que não sabe, mas o Criador sabe até o pensamento e vai jogar no inferno, os imorais. Se todos os não crentes vai ser jogado no inferno, né? Então vive na mentira, consultando demônios, né? Esses espíritos adivinhando, né? Se passando, né, por bom irmão, mas são demônios disfarçados. A raça humana vive envolvida com drogas, com bebidas alcoólicas, tanto fabricando como vendendo e bebendo, né, usando droga. Então, tudo isso aí é a carne, que ela é egoísta. Vive na idolatria, fazendo mal, mas esperando bênção nas imagens de escultura. O Criador dizendo abertamente que vai jogar no inferno todos os idólatras. A raça humana vive na corrupção na política. Como, por exemplo, aqui os brasileiros. E eu vou dar um exemplo mais claro que eu conheço. Inclusive eu fiz parte, quando eu não era crente, né, aqui desse município de Carnalbeira da Penha. Quem governa é esses dois grupos, Nera e Cupim, isso já de muitos anos. Né, quando é a época da eleição, disputa um grupo contra o outro, o grupo vencedor fica no poder. Então, caminhando para o inferno, todos os Neras e todos os Cupim que são corruptos, eleitores e políticos. Então isso aí é a carne ela é egoísta. Pode observar que os prefeitos são sempre os mesmos. É Dr. Neto, Dr. Manel, foi Tadeu Marcelo primeiro, é os mesmos. São os corruptos, as pessoas já conhecem, aí bota eles mesmos para votar, é os mesmos. A cor dos cupim é vermelho, dos Nera é azul. Agora mesmo é época de eleição, 2024, né? Já tá bandeira nas casas, os ímpios botando as bandeiras vermelhas, mas o Criador vai jogar no inferno. Essa é a carne ela é egoísta. Aí bota logo aquela ruma de bandeira nas casas.
Aquelas fitas vermelhas, bota nas estradas também. Mas o Criador vai desmascarar no dia do julgamento e jogar no inferno. Isso é corrupção. É a carne, ela é imunda. E como eu disse, fazia parte, eu era Dornera. Votava no corrupto, Zé Dinozinho como vereador. Zé Dinozinho era vereador nesse tempo. E o filho dele como prefeito, Dr. Manel. Né? Conheço como é a corrupção. Mas o Criador vai jogar no inferno todos os corruptos. Não abre nem concurso. Porque ele sabe que o concurso dá liberdade da pessoa não ficar nas mãos dele. Então ele não abre já para ficar as pessoas nas mãos deles. Ficam um na mão do outro. Né? Candidato na mão do eleitor, eleitor na mão do candidato, e fica governando. Eleitores e políticos ficam governando. Então tudo isso aí é a carne, ela é imunda. Por isso que a Bíblia diz, quem quiser se salvar, pendura a sua carne no madeiro. Foi isso que o Filho do Criador disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Seguir para o Calvário para pendurar a carne. A carne, ela é imunda. E a carne, ela não se sujeita à lei do Criador. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Essa morte aqui é o inferno, né? É a segunda morte, é o tormento eterno, que né, todo ser humano morre, o crente também morre, né? Então essa morte aqui é o segundo, ou seja, vai ser jogado no lago de fogo, que é a segunda morte, né? Os ímpios. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pronto, já está quase no limite de parar, eu vou falando aqui. Se cortar o vídeo, é porque chegou no limite. Já está com 27 minutos e pouco. Então, eu vou falando. Então, esses crentes, eles são carnais, eles são sensuais, porque eles são carnais. Eles estão envolvidos com política. Esses cristãos, eles assistem filme. Tudo isso aí é a carne, para atender a carne. Eles vão para a praia, eles jogam bola, eles se vestem short, que é sensual, é camisa curta, né? Manga curta, digo, deveria se vestir decentemente. Eles se arrumam e ficam bonitos. Aí já arma laço para os outros, já falta de amor para com o próximo. O servo do Criador tem que entender isso, já deve não se arrumar, principalmente quem tiver boniteza, já tem que procurar esconder a beleza, para não fazer os outros pecar e cobiçar. Eles não se importam com isso, que eles estão na carne, eles querem que as pessoas olhem para ele, né? A carne é isso, a carne quer que a pessoa olhe para ela. Depois que a carne, que o pecado entrou no mundo, as pessoas deixaram de olhar para o Criador, né? E passaram a olhar para si próprio e uns para os outros. É a vaidade, né? Ficar sujeito à vaidade. Tanto se arrumar para ficar bonito e sensual para as pessoas olhar para eles, como também, né, comprar coisa, objeto bonito, né, para as pessoas olhar, os carros, avião, né, moto, por aí vai. Quando eu digo não, isso não que crente busque sair, eu estou falando aqui, estou falando as pessoas em geral, né, os não crentes principalmente. O crente não tem nada que buscar isso aí não. O crente tem que se incomodar as coisas simples. Esses pastores estão assim no luxo porque eles são carnais. Eles não seguiram o exemplo do Messias, não, que montou num jumento. O filho do Messias veio pobre, montou num jumento. Fica claro que eles são carnais. Então, é isso. A carne, ela é imunda. A carne, ela é imunda. Ela depende do Criador, mas ela age como se ela fosse independente. Ela está bebendo a água do Criador, ela está comendo o pão que a terra do Criador produz, mas ela age como se não precisasse do Criador. Principalmente os ateus que vivem aí blasfemando. Mas o Criador vai jogar no inferno. Ateus e o restante da humanidade ímpia também, né? Ou seja, todos os não crentes e o falso crente também.